muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Davi, ele se comparou a uma árvore. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Demonstrando sentimento de segurança, de firmeza, de proteção e também de prosperidade. Vamos ao nosso tema comparado à oliveira. Nosso texto base está em Salmos, número 52, verso 8, que diz: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Nós vemos muitas vezes a Bíblia falando, citando e nos comparando a árvores. Por exemplo, o Salmo número 1, verso 3 fala: Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Essa comparação é falando justamente das bênçãos. Mesmo nesta comparação nós vemos que Davi ele mostra a diferença daquele que teme a Deus e o que não teme a Deus. Salmo número 37, verso 35 e 36. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. Mas diferente do justo que é sustentado pelo Senhor, o ímpio, ele passa, mas o Senhor, ele sustenta os justos. No Salmo número 147, verso 11, diz: O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. O Senhor se agrada do justo, o Senhor se agrada daquele que o reverencia e o ama com sinceridade. Nós vamos ver a comparação com algumas árvores que a Bíblia fala. Exemplo, a palmeira e o cedro do Líbano. Salmo 92, verso 12, que diz: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Agora a gente vê sobre a videira e a oliveira. Salmo 128, verso 3. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Olha que interessante a bênção sobre a família. Os filhos serão abençoados, serão prósperos, serão saudáveis. Mas vamos estudar a comparação com a oliveira, como lemos no nosso texto base. Vamos ver novamente no Salmo 52, 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. É o próprio salmista Davi se comparando à oliveira. A oliveira, ela é uma árvore esplendorosa. Está escrito em Oséias capítulo 14, verso 6. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Olha que tremendo, olha o que Deus faz com aqueles que honram a Ele. A oliveira, ela é uma árvore esplendorosa, como vimos no versículo anterior, mas é uma árvore bonita, ela é cultivada em Israel, é árvore de região mediterrânea, ela é muito importante porque ela fornece fruto. A
oliveira, ela representa a vida e ela representa a esperança. Você se lembra quando Noé soltou a pombinha após o dilúvio? O que essa pombinha trouxe no bico? Gênesis capítulo 8, verso 11, que diz: e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A oliveira simboliza a vida, simboliza a esperança. Nós representamos também vida, representamos esperança. Um exemplo, quando nós levamos a palavra do Senhor, estamos levando vida, estamos levando esperança ao pecador, motivo de alegria que o apóstolo Paulo tinha. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isso é vida. Antes as pessoas eram escravos do pecado, mas quando eles ouvem o evangelho, eles passam a ter vida, vida com Cristo, vida eterna. Eles passam a ter esperança. As folhas da oliveira são medicinais. Segundo estudiosos, elas possuem 3 vezes mais minerais, por exemplo, o cobre, o fósforo, o magnésio, manganês, selênio e zinco, se comparado ao chá verde. Eu achei muito interessante esta informação, mas também a oliveira, ela representa saúde. Nós representamos também saúde, cura para a alma do pecador. Nós, quando levamos a palavra de Deus ao pecador, nós estamos levando vida e levando saúde. Mateus capítulo 9, verso 12, o nosso Jesus fala: ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E nós levamos a palavra do evangelho, nós levamos o nosso Senhor, nós levamos a vida, nós levamos a saúde, nós levamos a esperança para o pecador. Os frutos da oliveira é a oliva ou a azeitona, utilizados na alimentação, por exemplo. E quando nós levamos a palavra do Senhor, estamos levando alimento espiritual que sacia a fome, que leva ao homem o pão da vida. João capítulo 6, verso 35, Jesus fala: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A produção do azeite pode ser utilizado como luz para as lamparinas, pode ser usado na alimentação, pode ser usado na fabricação de bálsamo ou até unguento para passar nas feridas. E a palavra de Deus, ela ilumina, ela cura. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando nós levamos para o pecador, ele tem os pecados perdoados, porque a palavra de Deus aponta para ele. Salmo 119, verso 5, que diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ainda Provérbios 6 e 23 fala assim: porquanto meu mandamento é lâmpada, o ensino é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Nós somos oliveira. A oliveira, ela tem muita utilidade além da sombra, ela dá refrigério, ela serve a
todos que precisam. É interessante que a oliveira serve para o ser humano. Nós somos servos do Deus vivo, assim como Jesus servia, nós também temos a obrigação de servir. João capítulo 12, verso 26 fala, o próprio Jesus falando, se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. E o próprio Jesus fala que ele veio ao mundo para servir, e nós somos os discípulos dele, nós servimos os homens, estamos enxertados na oliveira verdadeira, nós recebemos a seiva, os nutrientes do nosso bondoso Jesus. A oliveira, ela está sempre verdejante, independente do clima, independente do solo, independente do vento, do momento que a oliveira está passando, ela está sempre verdejante. Assim somos nós, por estarmos recebendo a seiva do nosso Senhor. Romanos capítulo 11, verso 17, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, nós somos participantes de Cristo, por isso nós devemos dar frutos, porque nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é o nosso Mestre Jesus. João capítulo 15, verso 5 fala, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Nós temos que dar fruto, nós somos verdejantes, porque nós estamos enraizados no Senhor. Tudo da oliveira é aproveitado e serve ao ser humano. Inclusive, eu achei muito interessante essa informação, até o caroço da azeitona, pois segundo os estudiosos, é usado em geradores de energia como combustível. Assim, todos nós que servimos ao Senhor devemos sempre ser usados nas mãos do Senhor como instrumentos afiados, porque nós estamos enxertados na oliveira verdadeira. Nós recebemos do Senhor para dar aos outros, como por exemplo o consolo, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 1 e 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha o objetivo, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aquele que está enxertado na oliveira, ele não vai produzir espinho, ele vai produzir azeite, ele vai produzir oliva. E o salmista Davi, ele se compara a uma oliveira frondosa, que por receber a seiva da oliveira verdadeira, permaneceu firme após uma grande adversidade, permaneceu firme, mas o inimigo dele não. Salmo 52, verso 6 e verso 7 que diz, e os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. É interessante nós vermos que nós somos oliveiras, mas somos oliveiras verdes no Senhor. A casa de Deus, quando Davi fala, significa simplesmente a presença de Deus. Davi se sentia protegido na presença de Deus, e a presença de Deus, ela estava no tabernáculo por causa da Arca da Aliança. Davi, ele se sentia feliz,
ele se sentia seguro, pois ele estava justamente na presença de Deus. Salmo 23, verso 6, Davi fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele ainda fala no Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Como é bom estarmos vivendo na presença do Senhor. Mas Davi também fala no nosso texto base, ele confia na misericórdia de Deus, diferente do inimigo de Davi. Esse salmo, ele nos mostra que está se referindo a um homem chamado Doeg. Doeg, ele confiava nas riquezas que ele tinha, mas Davi não. Davi, ele tinha certeza de que Deus destruiria os inimigos dele. Doeg, ele foi fazer fofoca para o rei Saul e isso trouxe um grande sofrimento, não somente para Davi, mas também para os sacerdotes. Nós vemos no Salmo 33, verso 18, que diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, e não naquele que confia na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua riqueza. Ainda no Salmo 13, verso 5, Davi fala: contudo eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Davi tinha escolhido, ele tinha determinado, decidido que ele ia confiar no Senhor. É o que trazia alegria para Davi, o que trazia paz, segurança, prosperidade, o que há na presença do Senhor. Deus, ele também comparou Israel a uma oliveira verdejante, aonde o profeta Jeremias levou uma mensagem para Judá, para Israel, mas foi mensagem de destruição. Jeremias capítulo 11, verso 16. O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele arrasará em meio ao fogo e todos os seus ramos serão quebrados. O homem não pode ser orgulhoso, o homem não pode ser presunçoso. O homem, ele tem que entender que existe um Deus. Esse Deus, ele está atento a tudo o que acontece na terra. É um Deus misericordioso, amoroso, um Deus perdoador. A oliveira, ela é uma árvore forte, ela é firme, ela sobrevive a todas as adversidades, é uma árvore fecunda, ela nunca fica sem folhas e é uma árvore que dura muito tempo. E o fato da oliveira estar plantada na casa de Deus estava mostrando que a oliveira estava num lugar de segurança, ela estava protegida e recebendo seiva do próprio Deus, porque é Deus que fortalece aquele que teme a Ele. É Deus que mantém firme, que sustenta aquele que teme a Ele. É Deus que faz o homem sobreviver a todas as situações por estar alicerçado nele. A maioria dos benefícios da oliveira é obtido após ser prensado e verter o seu azeite. Muitas vezes estamos assim, parece que estamos sendo prensados, mas nós estamos dando fruto para a glória do nome do nosso Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Enraizados como o cedro e comparado à palmeira. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui, no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus e Deus te abençoe.